mais protegida no hospital, que era o UTI de campanha, do que no supermercado. Tem muita gente, sim, no mercado, mas falta gente boa. Eu falei, não, na verdade, eu não sou dona, ele não é meu, mas eu estou cuidando dele, da população. Tira o uniforme, vem trabalhar sem uniforme e... Boa tarde, pessoal. Mais um episódio de Experiências Contam aqui no ar. Hoje a gente vai ter uma convidada para reforçar mais uma vez o nosso comprometimento de multiplicar conhecimentos. Por aqui, Daiane Andrade. Olá, pessoal. Muitíssimo boa tarde. Mais uma quinta-feira com vocês, trazendo a mais alta qualidade de bate-papo. Hoje uma pessoa... Gente, vou falar nada. Ela é de Taubaté. Só sai coisa boa de Taubaté. Vocês não concordam comigo? E sabe como que é o nome dela? Michele Lobato. E eu tô começando diferente, tô falando o nome logo no início para vocês já entenderem o peso. Quinta geração da família Monteiro Lobato, da nossa queridíssima Taubaté. Ela é filha da dona Zilma, filha do senhor Otávio. Ela é enfermeira intensivista, atualmente especialista em qualidade e segurança do paciente. Constituiu sua carreira numa das maiores instituições hospitalares da América Latina. É ela, Michele Lobato. Seja bem-vinda. Que alegria te receber. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz com o convite, com o friozinho na barriga. Não fica preocupada, não fica preocupada. A gente Preocupada brinca tava aqui. eu, porque Michele é muita coisa, senhoras e senhores. Falei certo? Claro. Esqueci de alguma coisa? Esqueci. Autora de livros, coautora de livros. Coautora de livros. Coautora de livros. Gente, ela é muita coisa. Ela é multitarefas. Ô, Mi, aqui a gente gosta de começar pelos primórdios, né? Ok. Ela é de Taubaté, queridos, como eu falei. Sai muita coisa boa de lá. Então, a gente gosta muito de enaltecer toda uma trajetória de sucesso para a pessoa entender. Saiu da periferia, não teve grandes privilégios na infância, na adolescência, mas traçou a meta e conseguiu chegar lá. Conta pra gente como é que constituiu a carreira de Michele Lobato. Então tá, vou tentar fazer uma ordem cronológica, resumindo, né? Isso é um pouco ruim, porque a gente vai contar a idade, né? A gente faz uma cronologia, tem idade. Ok, mas vamos lá. Michele fez graduação de enfermagem em Taubaté, Unital. Universidade de Taubaté. Falo que com muito carinho, e a nossa graduação ali já foi muito elogiada, já ganhou prêmios, né? Pra gente valorizar também o interior, Taubaté e assim por diante. Me formei em 2003. Ou seja, 20 anos de carreira agora. Tá? Exato, Consolidados. verdade. Deve que eu colei grau em final de 2003, então 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. Me formei, né, em Taubaté e falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora da vida, né? Eu Que tô eu ali faço com agarrada, diploma? tenho diploma, tenho a graduação, colei grau, mas aí agora, o que eu vou fazer? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi em Caçapava, né? Aí eu ia perguntar, não foi Santa Isabel? Na sua época ainda era nessa época no Hospital Santa Isabel? Não era. Aí eu me formei e fui pra trabalhar em Caçapava. Meu primeiro trabalho foi a Prefeitura Municipal de Caçapava, numa vila que chamava Vila Menino Jesus, né? E é realmente, assim, periferia, afastada, era praticamente zona rural. Porque eu andava até a Dutra, né, de carro, tinha um pedaço de asfalto e ainda tinha uns 10 quilômetros ainda de estrada de chão. Então, Caçapava não é asfaltado, grande parte até hoje. e aí, não fui eu que falei. E aí, de foi trem. uma grande experiência, porque, ou seja, era uma população extremamente carente. Extremamente carente. Era uma zona rural. E como atingir aquelas pessoas, né? Eu comentei até esses dias com a equipe, ou seja, porque era muito legal. Assim, eu precisava vacinar aquelas crianças. Porque como era saúde pública, ali era UBS mesmo, né? Unidade Básica de Saúde, a gente precisava, ou seja, trazer as crianças para vacina, trazer as mulheres para poderem fazer o Papa Nicolau. Conscientizar a galera, né? Conscientizar, e era muito longe, era muito fazenda. Então, isso parece história de livro, tá? Parece história. Mas o que a gente começou a fazer? Aonde as pessoas vão? Nos lugares religiosos. Exato. Então, a gente foi conversar com o padre na igreja, a gente foi até um culto, conversar com o pastor,
e foi até a casa do pai de santo. Olha só. Tá? Olha que Para poder sensacional. trazer para ele essa importância e o quanto os líderes religiosos são respeitados, né? E fazer meio que uma convocação, porque era a fazenda, tal, não sei na onde, tal, e até as cartas e os telegramas não chegavam. Gente, isso é 2003, 2004, Exato. ok? É um outro tempo, né? E foi trazer essas pessoas para poder. Então, foi muito legal esse trabalho, trazer as pessoas ali da zona rural, vir, sabe? Então, teve história muito engraçada. Eu ganhei muitas frutas, que eu era a dona do posto. Né? Eu era a dona do posto. Então, a senhora é a dona do posto? Eu falei, não, na verdade, eu não sou dona, né? Porque ele não é meu, mas eu estou cuidando dele, da população. Então, eu ganhei fruta, ganhei tomate, ganhei tudo. Inclusive, Olha ganhei um só, porco. gente. Uma vez eu ganhei um Tá porco. vendo Que um delícia porco? que é interior. Porco. Gente, eu Isso. amo história de interior, gente. O povo daqui de História- São Paulo não não tem entende. noção dessas coisas. E o Nós porco? veio com E o levar porco veio porco. vivo. O porco veio porco vivo. veio vivo. Veio no saquinho. Aí, eu por isso explicava pro moço assim, que eu não ia ficar com o porco, né? E ele ficou triste, porque era o melhor bicho da fazenda, era o que ele tava me dando. Olha só. E aí eu explicava, mas Isso assim... é gratidão, né? É a gratidão. E nossa, imagina, eu chorando já, né? Falei, não precisa. Falei, eu como mais fruta, mais uma coisa assim. Então eu vou trazer fruta pra senhora. Que fruta que a senhora gosta? Entendeu? Imagina, e eu com 21 anos, eu era a dona do posto. Nossa, Entendeu? olha só. E histórias maravilhosas. E a gente sempre foi muito assim, pra trabalhar. A equipe da Jane tava muito fraca ali na época. Eu lembro uma vez que a gente lavou o posto. Lavou o posto com balde, água, Olha só. balde mesmo assim. E aí deu o horário do atendimento, o posto estava cheio de água. Aí uma das pessoas que estavam na fila começou a xingar. As outras foram pegar o balde, o Pra rodo da ajudar. casa delas e falar. Eu vou, tá vendo? Ela tá aqui, tá limpando o posto, ela tá lavando, é horário do almoço, ela não tem obrigação nenhuma. E ela tá cuidando do posto, que é nosso. Então, assim, Olha foi que coisa muito incrível. legal, né? Quando eu saí, foi um chororô deles e da minha parte. E aí foi, porque daí eu fui pro pronto-socorro, né? Porque a prefeitura tinha me direcionado, que eu tinha um perfil muito agitada, muito resolutiva. Fui pro pronto-socorro municipal de Caçapava, fiquei por lá. E nessa mesma época, eu fui pro Hospital Regional do Vale do Paraíba, né? Que é na nossa cidade, que é Taubaté, que estava em ampliação, isso estou falando já de 2005, 2006, que estava em ampliação, e eles iam montar uma UTI de neuro, que sempre foi a Era minha o seu paixão, sonho. neuro. Eu falei, gente, é aqui mesmo que eu vou ficar. Então, eu tava que nem o pai do Cris, eu tinha 3 empregos, né? 3 empregos. Porque era muito louco, porque todas as tardes eu tava na terapia intensiva, e uma noite sim, uma noite não, no pronto-socorro. A UBS, eu mudei da UBS, né? Então não tava. Mas todas as tardes eu tava no Hospital Regional do Vale do Paraíba e uma noite sim, uma noite não no pronto-socorro, né? Nossa, e pronto-socorro deve ser uma correria. E é uma adrenalina UTI e a outra adrenalina é o pronto-socorro, Sim. né? Eu consegui segurar mais ou menos, acho que uns 9, 10 meses. Uau! Entendeu? Que foi muito pesado, mas eu sempre falo pra galera, cuidado, porque nós somos profissionais da área da saúde e a primeira coisa é a gente se cuidar. Exato. Exato. Minha mãe, então, tomara que ela não assista essa parte. Mas o quê? O que me fez parar foi porque um dia eu dormi na Dutra. Eu cochilei na Dutra, Dona Zilma não sabe dessa história até Tem hoje. coisa. Exato. Dona tem Zilma, a gente gente que não vai contar mãe. pra Nunca vai pra contar senhora, pra mãe, tá nem pro bom? pai, então Pula eu essa espero que parte. essa parte ela não assista, ok? Aí eu tinha que escolher e fiquei no Hospital Regional do Vale do Paraíba, que estava ampliando, era 41 leitos, e a gente montou, eu tive assim, muito carinho, que a gente montou 10 leitos de neurointensivismo, né? Ou seja, porque era o tal regional do Vale do Paraíba, só pra galera entender, é o hospital terciário. Então, é um hospital que atende o SAMU, atende o resgate, atende tudo e ia pra lá, que era os politraumas, né? Sim. Então, foi super bacana. E lá eu fiquei, acho que foi final de 2004, 2005, 2006, né? Que foi bem bacana. E em 2006 eu comecei a fazer pós-graduação, né? Eu nunca quis coisa pouca na vida. Falei, já que é pra fazer de verdade. Tati é minha amiga desde então. Exato, desde essa época. E falei assim, mãe, eu vou fazer pós em UTI. Ela falou, tá, você vai fazer em Taubaté? Eu falei, não. Eu falei assim, eu vou fazer... Eu tenho 3 opções. E a mãe falou o quê? USP, Unifesp ou Einstein. Aí minha mãe falou assim, filha, faz aqui. Eu falei, não, mãe, tem que ampliar a cabeça, tem que crescer, tem que sair fora da caixa. Prestei processo seletivo nessas 3 instituições. Passei nas 3.
Uau! É que eu falo, eu não sou inteligente. Nunca fui. Mas sou esforçada. Esforçado. Esforçada, entendeu? Não vim com a inteligência, não sou aquele povo que fala, ai, não estudei. Mentira, eu estudo Estudou sim, muito. eu viro à Estudou noite. bastante. Não, só dei uma lidinha. Mentira, tem nada de dar uma lidinha, não. Estudou muito e dormia pouco, né? E dormia. Lembro bem. E passei no processo seletivo para a faculdade, ali do Einstein, que foi em 2006, né? E fazer a pós. Falei, ótimo, vou fazer a pós. Aí a mãe falou assim, mas aí como que você vai fazer? Daí eu tinha que ficar realmente só na UTI, né? E fazer a pós, que a pós foi 1 ano, que é pós-graduação de terapia intensiva. E aí fiz. Foi puxada, né, por várias coisas, até porque eu, graças a Deus, morava no caso na casa do meu pai e da minha mãe, mas tinha combustível para vir para São Paulo, o ônibus, os livros, você estudar, pagar a pós, entendeu? E você se deslocar para ir e vir, que era terça e quinta. Então, assim, foi É puxado puxado. financeiramente tudo. Ainda bem que eu tinha essa estrutura de ter casa de pai e mãe. Entendeu? E ali, que minha mãe sempre foi um exemplo. Minha mãe é muito guerreira. Não posso falar muito de Dona Zema, mas Dona Zema sempre foi guerreira, porque eu acho que esse é o meu sangue nordestino. Minha mãe, ela é nordestina, de Recife, Pernambuco, teve uma vida muito humilde e fez faculdade pública, entendeu? Então minha mãe sempre foi minha inspiração, assim. Falei, meu, se ela conseguiu, entendeu? Exatamente. Eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer melhor, né? E aí deu super certo. Minha mãe sempre me incentivou muito, me apoiou, entendeu? Ela assim, não se preocupa nada com as contas aqui de casa, vai estudar, seu dinheiro é pra você. Às vezes ela, tipo, apertava ainda pra você me dar alguma coisa, sabe? Uhum. Então, Aqueles mimos de mãe. aqueles mimos de mãe, sair de casa com um lanchinho, Aham. entendeu? Você vai ficar agarrada no trânsito. Daí teve o ataque do PCC em 2006. Nossa, que parou Caraca, verdade! E aí saí de São Paulo. Eu demorei 6 horas pra Meu chegar. Mas é que parou tudo, Parou né? tudo, Parou é tudo. verdade. né? Então, tô falando, ó, tô entregando a idade. É a coisa E a gente tá indo cronológica junto, aqui. entendeu? Isso, e tava junto, Tati lembra. Tati lembra. Tati lembra. E aí, e aí no meio de 2006, do meio do ano de 2006, eu comecei a fazer processo seletivo, né, pra uma grande instituição aqui em São Paulo. Tinha uma vaga e eu fui selecionada e entrei no hospital, que é considerado o melhor hospital da América Latina. E lá eu fiz carreira, que foi os 15 anos de carreira 15 anos. de terapia intensiva. Aí eu fui enfermeira assistencial, né? Enfermeira intensivista, pra galera entender como eu tinha a especialidade. Então eu fui júnior, pleno, sênior e supervisora da terapia intensiva, que é considerado o melhor hospital aí da América Latina. E aí E fez foi uma carreira incrível lá. E lá Uhum. você se tornou docente. isso. Lá você foi convidada a ser coautora de livros. Exato. Então, acho que assim, tem muita questão, ou seja, do quanto que você se esforça pra chegar até ali. Mas a partir do Exato. momento que você tem a oportunidade, você vai também o quanto você vai se dedicar. Uhum. Então, lá eu fui docente, né? Eu comecei início dando aula para os técnicos de enfermagem, né? Porque você dava aula teórica e prática, acompanhando muitos deles, que era uma oportunidade bem bacana. Dei aula para graduação também, como professora convidada, né? Pela parte de neurointensivismo, né? Porque uma Deu coisa é aula da onde intensivismo. você saiu como aluna. De onde Isso. você sentou como aluna. Inclusive, a pós-graduação que eu fui aluna, eu coordenei essa pós. Não, até arrepia, né? Eu coordenei Sensacional. essa Um pós. orgulho gigante. Você fala, É. caraca, eu era sentada. E aí, é Uhum. muito legal porque o orgulho pra você, né? Falar, caraca, eu tava sentada ali. E uma puta inspiração pra quem tá sentando ali que tá começando a traçar a carreira que você percorreu, né? Exato, e tava isso junto com a minha uma coordenadora maravilhosa, Neide Marcela, eu tenho que falar o nome dela aqui, porque também ela que confiou em mim, no meu trabalho, e falou, não, Mia, é todo o seu perfil, ela falou, é você todinha, né, você é docente, você estuda, você é dedicada, você tem o título, ela falou, você é extremamente organizada, metódica pra isso, pra organizar, e dá oportunidade para as pessoas ali que estavam na terapia intensiva, e pra poder fazer, então... Que Foi máximo. isso que... Aí, pronto, aí virou a chavinha também. E era atividade juntas, né? O tempo todo como sênior ali na terapia intensiva. E também coordenando a pós-graduação. E também dando aula como docente. E também escrevendo capítulos. Porque Michele Lobato Entendeu? não para, senhoras e senhores. E aí foi uma grande bacana. O livro também foi uma coisa que marcou muito, né? Porque era onde eu comecei a estudar muito os livros da terapia intensiva e ser referência e artigo científico. E aí teve uma
oportunidade, que eu vou falar o nome, que é maravilhoso, Dr. Capone, Antônio Capone Neto. Ele falou, olha, me pediram a indicação de alguém aqui da terapia intensiva para escrever um capítulo de um dos livros. E o capítulo do quê? Ele olhou pra cara, neuro, né, Michele? Neuro. Eu falei, tá bom, doutor? Então tá. E o capítulo é o quê? O capítulo é cuidados de enfermagem e neurointensivismo, né? Só pra galera entender, tentar deixar um pouco mais claro, um pouco é o nosso mundo de intensivismo, né? Ou seja, o paciente teve um TCE, um traumatismo crânioencefálico, né? Fez uma cirurgia, tudo, ele vai ficar ali na UTI. Quais os cuidados com esse paciente? Esse paciente não é igual a um transplante cardíaco, não é igual a um transplante renal, ele não é igual a outro paciente, tem todos os cuidados específicos para aquele paciente, aquele caso, né? Então, como que a gente vai controlar tudo, né? Uma coisa que a gente chama de PPC, que é pressão de perfusão cerebral, né? O quanto que é importante olhar a pupila e avaliar isso. Porque o cirurgião, ele faz a cirurgia, mas ele vai embora. Ele vai ficar na mão do intensivista, do enfermeiro intensivista e do médico intensivista, né? E os primeiros momentos ali, as primeiras 72 horas, é fundamental para o desfecho clínico daquele paciente. Então, quais são os cuidados? Então, a enfermagem, ela é muito empoderada nisso, né, nos cuidados de neurointensivismo, como eu falei, de PPC, que é pressão de perfusão cerebral, pupila, o quanto que é importante a glicemia desse paciente, temperatura, né, se tiver hipertensão craniana, quais são os cuidados, como que o guideline que o Brain Trauma Foundation te dá e te direciona, e você tem que estar isso na ponta da língua, né, porque é a sua capacidade de raciocínio dentro daquela situação extremamente difícil. Então, essa parceria ali com o médico intensivista, com a fisioterapeuta, né, com a equipe multidisciplinar, isso é muito bacana. Isso é muito bacana, que isso é o trabalho de equipe, né? Isso é a paixão da terapia intensiva. É a paixão, entendeu? E era para escrever um capítulo sobre isso. Aí eu falei, ok, doutor Capone. Eu falei, me sinto honrada e tudo mais. Aí ele falou, então tá, é o livro, né, Condutas do Paciente Grave. Eu falei, tá, eu? Ele, você. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou dar conta disso, senhor. Aí que você sentiu o tamanho do negócio. Exato. Aí fiz junto com uma amiga, que é a Marcele, também. Fizemos juntas, né? Incrível. Que foi uma revisão de literatura, todos os trabalhos. A gente sabia que era tudo que a gente faz o tempo todo, todos os guidelines, né? Mas escrever isso de uma forma didática, de uma forma clara e tudo mais. Eu tenho alguns outros capítulos, mas esse, para mim, foi um divisor de águas. Nessa hora eu falei, gente, cheguei, deu certo. Deu certo, entendeu? Que máximo, né, Mi? Que história. Foi bacana. E junto aí a tantas histórias, você tem um capítulo também de muitíssima importância, que foi a tua passagem no período da pandemia, coordenando os hospitais, alguns hospitais, um hospital de campanha, né? Você vivenciou uma situação terrível, né? Esteve ali à frente desse hospital. Como é que foi essa experiência? Aí eu acredito, né, que você foi nomeada para estar à frente desse hospital justamente pela Michele 420, 460, 580 por hora. Como é que foi passar por essa fase? Foi surreal. Aquilo que a gente nunca imaginou que a gente fosse viver, né? A gente já tinha tido outros desafios dentro do mundo da terapia intensiva. Como eu falei, foram 15 anos, né, neste hospital. E aí nós começamos a nos deparar com a pandemia. Então, em 2019, a gente começou a ver ali na China algumas coisas. A gente falou assim, gente, isso vai chegar aqui. Não vai, não, uma coisa de política, não sei o que e tal. Quando foi aquela mentalidade de brasileiro, sempre otimista, imagina, não vai, né? Tia brasileiro não desiste nunca, mas ok. Em 2020, a gente começou a ver algumas coisas, viu que na Itália já estava ruim. Nós fizemos algumas lives com a Itália, mesmo ali, né, alguns calls ali com eles para poder entender o que estava acontecendo, quais eram as diretrizes, qual era a coisa. E a gente começou já a desenhar, como a gente desenha os papos. Rolou uma... Começou isso já em janeiro, fevereiro, tá? Antes de decretar a pandemia. Então a gente começou a fazer uns calls com ele, que na verdade a gente começou a desenhar plano de catástrofe, né? Olha só. Vocês já começaram a se preparar. O qual era com hospitais de lá. Com hospitais de lá. Para poder entender como que estava e começou a se desenhar um plano de catástrofe. A gente entenda que isso é uma mega estrutura, né? Uma mega equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, coordenação, direção. E a gente desenhar ali, ou seja, um plano de catástrofe. Na verdade, a gente já estava prevendo, a gente vai chegar e a gente não sabe a proporção dessa avalanche. Vai chegar uma marolinha, vai chegar um tsunami,
né? Ou vai ser tudo junto, um terremoto, um tsunami, com um tornado, com tudo junto. Ok? Então a gente não sabia disso, então a gente começou realmente a desenhar um plano de catástrofe. A gente ficou com a parte, óbvio, técnica científica, né? Que é qual que seria o manejo da via aérea difícil, né? Como que a gente vai entubar esse paciente, que é técnica mesmo de intubação, porque você não poderia, tipo, entubar e ambusar, né? Que é o aquela bolinha de oxigênio que vem, que você espalha gotículas e contamina a equipe, entendeu? Então tinha todo um cuidado especial, desde paramentação, de como que a gente ia se paramentar para entrar, que é uma doença infecto-contagiosa, Sim. né? Tanto aérea quanto por contato. Então, como que é a paramentação correta, quando você teria que entubar, como que era o cuidado, né? E toda a logística que a gente teria que ter ali. Então, a gente começou a desenhar isso para se preparar para o prédio, né? E o hospital também participou de montar os 3 hospitais de campanha, que são os 3 maiores hospitais de campanha de São Paulo. Foi Pacaembu, AMB e o Morumbi, né? E nisso eu recebi o convite de coordenar não o hospital de campanha, mas a UTI de campanha, Nossa. que foi no Morumbi, que era de 40 leitos, né? Óbvio que é nada sozinha, gente. Na terapia intensiva, lembre-se, uma andorinha não faz verão. É todo mundo todo junto. mundo. É um Sim. grupo, porque senão não dá certo, né? Uhum. Principalmente dentro do mundo da terapia intensiva. Isso foi na garagem do estacionamento, né, do hospital. E nós montamos 40 leitos ali, que foi uma parceria público-privada. E eu era uma das líderes que estava lá, né, acompanhando diariamente com um super time. Desde montar a fábrica, daí seria toda a logística, né? Sim. Cama, que é o leito, que é o monitor, ter tudo ali. Então, a engenharia clínica, montou da noite pro dia um hospital, que era uma estrutura simples, né, gente? Papel, drywall, tá? Aham. Sim. Assim, então, tudo isso. A engenharia clínica com os equipamentos, com a cama, a farmácia com toda a logística, porque toda UTI tem que ter uma farmácia satélite, né? Sim. Eu não posso pensar, precisa de uma dipirona. Não, você precisa de droga vasoativa, precisa de sedativo, droga vasoativa, tudo isso. Então, foi uma super experiência. Isso foi filmado, né? Foi filmado, Eu foi lembro de ver televisionado. algumas coisas. Então, posso falar porque tá no Globoplay, a gente assinou todos os direitos autorais, que é Retratos da Pandemia, tá? São 5 episódios, tá? Eu só consegui assistir o primeiro, tá bom? É muito forte, né? É muito forte. E eu estou na primeira cena. Eu estou na primeira cena. Como é que foi receber a notícia de a gente vai montar um hospital É pra se engraçado que preparar? você vira uma chave, assim, dentro de você, que foi... Eu acho que foi um pouquinho antes. Quando a gente descobriu a pandemia mesmo que ia chegar. Um dia, que foi antes... Foi a hora que foi antes de decretar a pandemia, antes. A gente... Foi fevereiro de 2020 e a gente entubou 7 pacientes no primeiro dia, por conta de Covid. Então, a gente isolou a UTI e entubou. Aquele dia foi um dia desafiador, né? E eu me prontifiquei a ir ficar no hospital ali. E quando eu cheguei em casa à noite, estacionei o carro, eu desliguei, não tinha sido decretado pandemia, eu liguei pra minha mãe, Dona Zilma. Oi, mãe. Falei, oi. Olha, sabe essa história do Covid que tá passando na televisão? Ah, sei, filha, não se preocupa com isso não, vai dar tudo certo. É só 7 dias. Falei assim, como que eu Serão vou contar só- pra ela? Mãe, olha, não tá dando tudo certo, né? Isto é uma pandemia, é uma doença altamente infecto-contagiosa, vai comprometer a parte respiratória do paciente, tem a parte toda de coagulação e tudo mais. E eu não queria assustá-la, mas eu queria alertar, então a senhora precisa tomar cuidado, né? Hoje foi um dia desafiador aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela toda positiva. Eu falei, mãe, deixa eu falar. Agora virou a chave. Agora é sua filha que está falando. Vai ser decretada a pandemia. Pandemia onde se conta todos os continentes. E hoje, agora, eu estou fazendo um acordo com Deus. Que eu vou trabalhar na pandemia todos os dias. E eu vou me dedicar de manhã, tarde e noite. Nossa. É forte. Que isto é a minha profissão. Eu só estou pedindo para Deus uma coisa. Para o quê? Que neste momento eu não perca meu pai e minha mãe. Eu acho que eu tô sendo um pouquinho egoísta. E todo mundo tem pai e mãe. Mas eu tô pedindo para Deus para eu não perder vocês.
É só isso. Ele, senhora me ajuda? Tá bom, filha. Falei, então tá bom. Então fica em casa, fica quietinha. Eu vou mandar compras online pra senhora. E a gente vai ficar um período sem se ver. Eu só preciso que a senhora cumpra essa parte. Você consegue, mãe? Ela, tá bom, filha. Desligou o carro. Desabei de chorar, porque 4 anos depois eu estou desse jeito. Até eu, né? Ok. Até eu. E eu falei, ok, vamos lá que vai dar certo. E a gente começou a trabalhar isso no prédio, né? E aí a chave já tinha virado e a gente não sabia o tamanho que ia vir. Então, quando foi o hospital de campanha, que isso era fevereiro, tá? O hospital de campanha foi em maio, que foi o UTI do hospital de campanha. Que foi dia 12 de maio, né? Então, a primeira cena do Globoplay, retrato de pandemia, é o primeiro paciente do hospital de campanha entrando. E eu tive a honra, né, de poder trabalhar ali, me dedicar e estar na linha de frente junto com a equipe, né? Eu não era uma supervisora administrativa, não. Eu era uma supervisora, uma líder técnica, né? E começamos a receber, porque os hospitais de campanha mandavam pra gente, que era uma UTI de campanha. Uhum. Ou seja, as pessoas Sim. já chegavam numa situação crítica, porque Uhum. o próprio Covid era crítico. Exatamente. E Agora, chegava em desconhecido, você, Quando chegava pra mim era o caso grave. Era todo mundo entubado, sedado, com droga vasoativa, que não conseguia ventilar, com as comorbidades de distúrbio de coagulação, né, com necessidade de diálise e assim por diante. E foi montar e continuar ali o E hospital. desconhecido, né? Porque nos primeiros meses... Bom, até hoje a gente não consegue saber qual o impacto que ele causou, né? Mas naquele momento a gente não sabia nem o que ele podia causar no final do dia, né? Exato. E a gente conseguia manejar ali aquele paciente e tinham várias coisas, né? O mais difícil era ventilar. Ventilar o paciente, continuar ventilando e tudo que a gente sabia, que é recrutamento alveolar, né, sedação, deprime a parte respiratória, usa curare, que é um relaxante muscular, né, para o paciente, para a gente tentar melhorar a ventilação e todos os guidelines, né, todos os médicos, todos os guidelines no mundo e a gente trocando figurinha com o mundo, literalmente, para ver o que foi mais sucesso e o que a gente conseguia manejar para ter o melhor desfecho clínico, óbvio, que é a vida de alguém, né? Ou seja, a pessoa que tá ali é a vida, é o amor da vida de alguém. É o amor da vida de alguém. Então, teve vários casos, teve casos de acho que era uma nigeriana que veio, muito bonita, né? Ela já veio entubada e tudo mais. E aí, quando ela foi vindo, foi melhorando, tentando fazer call, né? Porque as famílias ficavam privadas de vir. Uhum. E aí, a gente pediu pra imprimir, a psicóloga pediu pra imprimir. Assim, que a gente tinha super apoio, né? E deixar a foto da filha dela. Então, a gente imprimiu a foto preto e branco e deixou num equipo, assim, que era um suporte, pra que ela visse a foto ali da filha. Sabe? Para que ela tivesse forças ali para poder lutar. E eu vejo que era uma barreira de idioma, que ela tava sedada, quando ela foi para ela e ver, tipo, olha, a gente tá aqui, a gente tá cuidando de você. E ela teve um desfecho clínico bom, saiu. Eu falei, graças a Deus. a gente estuda para isso, é para salvar vidas. Uhum. É para salvar vidas. Eu estou perdendo a minha força emocional. Meu Deus do céu, que foi um período realmente tão difícil, né? Como é que foi se blindar psicologicamente para viver tudo isso? Para todo dia agradecer a Deus que vocês conseguiram vencer, né? É muito emocionante quando você fala da sua mãe, sendo que a sua mãe, na posição de mãe, estava sofrendo muito mais do que você, e eu tenho plena certeza que a única oração dela era para que Deus pudesse salvar você. Né? Porque ela ainda tinha a possibilidade de estar guardadinha, né? A gente conseguiu. Eu lembro que eu proibi terminantemente os meus pais de sair de casa. Sempre tive muita preocupação desde que o Covid chegou, que era os meus pais e os meus tios, né? Que eles sempre estavam comigo. Infelizmente, eu perdi o meu tio pro Covid. E eu sempre tive essa preocupação, e exatamente, a minha oração era exatamente essa, né? Para que eu não perdesse os meus pais e não perdesse os meus tios. E embora, durante o Covid, eu tive muita preocupação de perder eles para depressão. Isso. Porque como eles ficaram trancados dentro de casa, privados de ver a gente, filhos, né? Os filhos dos meus tios, a gente não se via e não via os netos, né? Na época não tinha a Mari ainda, mas tinha a Bianca, né? O meu tio já tinha 5 netos. E aí eu lembro que o meu tio falou isso, né?
minha tia falou, Tati, é meu aniversário, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí eu falei, tia, não pode, não pode. Ela falou, Tati, se eu não morrer de Covid, eu vou morrer de depressão. Uhum. E aí a gente, acabou que a gente abriu, não, mas é só pra juntar a família, porque era... Minha tia tava fazendo 69 anos. Aí, nessa, infelizmente, meu tio pegou Covid, morreu 19 dias depois. E então né, por isso que eu me emociono, né? Porque eu Sim. sei da sua oração. Aliás, acho que todo mundo fez a mesma oração pra não perder os pais, só que a sua mãe estava com a filha dela no olho do furacão, né? Então você teve que ter de uma forma lindíssima, né? Você abdicou da sua própria vida para você salvar vidas, colocando você em risco. Como é que foi se blindar psicologicamente, espiritualmente nesse período todo? Acho que assim, não tinha uma receita, de um pouquinho de tudo, assim, eu rezar todos os dias, eu tenho uma tia que é muito querida, que é a tia Zilda, que é de Recife, eu falava muito com ela, sempre pedia oração, várias vezes eu chegava, às vezes, à noite, 10, 11 horas, eu falava, tia, posso pedir uma coisa? Porque reza comigo. Ela, você quer falar? Eu falei, não. Só rezar. Só reza. Só fazer uma ligação aqui direta. E às vezes eu falava mais com ela até do que a minha mãe, porque minha mãe ia viver destruída, entendeu? Uhum. E tudo mais. E uma das frases foi ir dentro do prédio e ir lá ao hospital. Que a gente se ajudou muito, os profissionais. A gente se ajudou muito. E principalmente quando a gente começou a treinar as pessoas para se paramentar para entrar no Covid. A gente chamava de covidário, né? Para entrar no covidário, né? Porque aquilo a gente só tinha visto em livro, Sim, né? exato. Febre espanhola. É um né? negócio que Essas vocês pandemias. estudaram que era muito além. A gente da nunca realidade. achou que fosse Visto, viver. talvez só, literalmente, na história, E né? teve um dia em que eu falei pra equipe, né? Tava todo mundo lá e a gente fazia paramentação antes de entrar no Covid, tá? Então, tipo, o plantão começava às 7, a gente começava, tipo, 6h40, 6h45 e treinava as pessoas. E teve um dia que eu vi que a equipe não tava legal. Não tava legal, tá? Isso eu tô te falando pelo menos torno de 30 pessoas pra começar o plantão, tá bom? Aquele dia, eu tenho certeza que foi o universo, alguém lá de cima que me iluminou. Eu falei, gente, eu preciso falar uma coisa aqui rapidinho antes da gente começar a se paramentar pra gente começar o nosso plantão. Eu falei, o quê? Eu falei, ó. A gente tá com medo? Tá sim. A gente tá assustado? Tá. Eu falei, só que o medo, ele tem duas opções. Ou o medo te paralisa e você perde a capacidade de pensar, ou o medo te impulsiona a fazer melhor. E eu conheço aqui cada um de vocês. E eu tenho certeza que a gente consegue fazer a segunda opção. A gente tem a capacidade de fazer melhor. Então eu preciso de vocês junto comigo, porque a gente vai fazer melhor. Se a gente está aqui hoje, isto é uma missão. E a gente vai cumprir essa missão. Que é cuidar dessas pessoas. Essas pessoas que estão aqui na cama, elas são o amor da vida de alguém. E a gente vai cuidar delas. Essa é a nossa missão. Então, eu preciso de vocês. E naquele grupo eu tinha pastor, eu tinha pessoas de outras religiões, do candomblé, espíritas, evangélicos, católicos. Ele falou, Mia, a gente pode fazer uma oração? Eu falei, pode. Aí o pastor fez a sua oração, o evangélico fez a sua e tudo mais. Então, o que a gente vai pedir é que o universo nos proteja, nos dê força. Se a gente tá aqui, a gente tem uma missão para cumprir. Estar aqui é uma escolha. Então, a gente vai fazer com excelência e protegidos pelo universo. E assim foi. E lá vocês foram viver mais um dia. Mais um dia. E foi se passando março, fevereiro, abril, hospital de campanha e os hospitais. E a gente E foi todos vivendo. saíram ilesos, Mi? Todos conseguiram sair sem Covid? A maioria, né? Assim, eu acho que o momento mais difícil foi quando um de nós, Pegaram. Pegou. um de nós mudou, que é uma linha muito tênue entre você ser o profissional de saúde e você ser o paciente. Deus Pai. Então, essa foi o momento. Acho que aí foi agosto, setembro.
que uma das médicas da nossa equipe se contaminou e ela teve que ser entubada. Aí você Eu não vim preparada, aí gente, pra esse episódio. Gente, você tá Aí lendo, você- gente? aí Eu você vou ter treme- lenço. Aí E você aí- treme na base, né? Treme na base. Nossa, Deus. Nesse dia eu falei assim, agora deu medinho, entendeu? Mas engraçado, apesar do medo, o meu medo não era de eu estar no leito. Era o meu acordo lá em fevereiro que eu fiz com Deus. Uhum. E dessa hora eu falava assim, meu pai e minha mãe não, tá? Vamos Tô sendo combinar que a gente já Tô sendo fez. egoísta? Tô. Entendeu? Mas eu preciso. Exato. Eu não tinha medo de eu ficar doente. Engraçado. não tinha? Em nenhum momento. Em nenhum É. momento. Que coisa louca, né? Que coisa louca. Mas mesmo por ter vivenciado sempre, né, em UTI, Uhum. dentro do Covid, as baixas eram maiores, né? Ou seja, o fator psíquico, que Sim. derruba a imunidade, né, era muito mais elevado, né? Sim. Ou seja, vocês viam acontecer isso com uma velocidade muito maior. Então, ou seja, porque teve um dia que a gente tinha 50 leitos. O outro dia a gente estava com 70. O outro dia a gente estava com 80. Em 2 meses, a gente tinha 400 leitos de UTI no prédio. Entendeu? Então era aquilo que a gente nunca tinha desenhado. Entendeu? Você já teve episódios? sem ter um remédio, né? Assim, sem ter uma opção assertiva, Assertiva né? que é uma questão de cura, né? Sim. Até porque aquilo é vírus, né? Então muitas pessoas viraram polêmica e tudo mais. Eu tenho um primo meu que eu amo de coração, mas a gente teve uma discussão até na época, porque ele querendo explicar. Daí eu falei assim, primo, desculpa, eu não consigo explicar pra você e quando colocar o seu ponto de vista como certo e como errado. Eu falei assim, você entende a fisiologia, o que é vírus? Entendeu? Não tem. Você entende o que é vírus, o que é bactéria, o que é DNA, o que é RNA, como que ele entra dentro da nossa célula e se multiplica, que isso seria um antirretroviral. Eu falei, se você não tiver conhecimento disso, a gente não consegue conversar e evoluir. Porque é a base técnica científica. Então, o vírus é a forma mais simples que a gente tem, que ele vai entrar dentro da nossa célula, né, com RNA, colocar dentro da nossa célula e replicar aquilo. Entende? E não tem A gente como. não tinha um antirretroviral, alguma outra coisa que fizesse essa barreira. Por isso que a gente queria vacina tanto, Sim. né? E a gente recebeu o primeiro lote de vacina. Eu fui uma das primeiras a ser vacinada no Brasil. Eu e minha equipe, graças a Deus, aquilo eu falo de novo. Dentro do mundo da terapia intensiva, não é uma andorinha. Uma andorinha não faz verão, é todo mundo. É todo mundo. É todo mundo. É o médico, é o enfermeiro, é o técnico, é o físio, é o auxiliar, sabe? É a moça da limpeza, sabe? E elas falam, Dona Michele, é assim que o meu paramento bota a máscara direito, tô certinha, posso entrar? Eu falei, pode, meu amor. Eu falei, vai com o coração em paz, eu tô aqui. E vendo aquela pessoa, entendeu? Com medo, simples, sabe? E que tão fundamental, que ela E tão precisava fazer fundamental. ali, não é? Entendeu? Eu falei, não, eu vou com a senhora, vem aqui, sabe? E ter ela, ver ela às vezes tristinha, assim, um olharzinho chorando dentro da máscara. Eu dou uma aperta nela, falei, boba, tô aqui. Depois a gente toma um café bem gostoso, entendeu? E manter aquele apoio. Eu acho que assim, o nosso apoio, um olhar pro outro, um carinho, um sorriso atrás da máscara, sabe? Isso Exato. fez toda muita diferença. Muita diferença. É o apoio do grupo ali, do time. Né? E do universo, né, gente? Tem o universo lá em cima. E quando a vacina chegou, que foi aquela primeiro golpe de esperança que vai passar, né? Vocês realmente receberam como, gente, estamos no meio do caminho, vai passar. Eu sabia assim, vai passar, mas era que o quanto que aquilo ia ser pra todo mundo, né? O quanto que aquilo ia ser pra todos. E até o corpo saber que aquilo ia. E como a gente tem um pouco de conhecimento, por isso eu falava assim, não é só a vacina, é você tomar a vacina todo ano. Né? Porque você toma vacina contra a gripe todo ano. Por quê? Exato. Porque o vírus, ele é mutante. Ele é a forma mais simples, entendeu? De vida. Mas ele é mutante. O quanto ele vai fazer a mutação genética para que todo mundo tivesse aquilo. Entendeu? Então, é o olhar... Isso é o olhar de cidadania. Esse olhar do todo mesmo que a gente tinha que ter. Para fazer essa virada de chave e dar certo. E viramos. E virou. Tamo aqui. Tamo aqui. Agora, Né? é o que você falou, né? Assim, acho que é um capítulo que virou um capítulo de livro. Porque o Covid agora se tornou um case que vai estar em algum momento lá na frente, como a gripe espanhola. Exato. Alguém Né? Alguém vai estudar. lá no futuro vai olhar e falar, nossa, olha só,
né? Porque Uhum. foi um negócio que, gente do céu, a gente só tinha visto isso nos livros. Nos livros. Alguém, daqui 20, 30 anos, vai estudar no livro e fala assim, nossa, olha, teve uma enfermeira lá, teve quantos Que- médicos. exato. Né? E não foi um, foi o Brasil inteiro, foi o mundo inteiro. inteiro. Né? Foi Estados Unidos, Espanha, países com menos condições financeiras, estruturais, né? Pena que nós perdemos muitas pessoas. Isso foi Bastante, difícil. perdemos É. muita gente. A gente venceu a guerra, mas o quantos soldados nós perdemos? Muitos. Ficou Muitas um vidas. buraquinho, né? Em muitos corações aí, né? É o amor da vida de alguém. Exatamente. Ele foi um vírus complexo e deixou bastante rastros, mas vamos olhar pelo lado, pelo copo, né? Isso. Cheio. Acho que ele trouxe muitos aprendizados no Uhum. final do dia. Acho que mostrou como somos capazes de desenvolver tecnologicamente coisas rápidas. Acho que a vacina do Covid foi uma vacina que foi rápida de ser criada, Sim. né? Mostrou o quão poderoso é a globalização. Isso. Porque você mesmo falou, cara, um pouco antes a gente estava conversando com o mundo. Com o mundo. Pensa, há muitos anos atrás a gente não teria essa capacidade, Uhum. né? Então acho que ele mostrou o quanto somos capazes de se conectar, Uhum. né? Então ele mostrou coisas positivas também. Então, embora tenha deixado rastros Quando eu olho complexos. tudo isso, né? E claro, foi com terapia, né, gente? Porque também sem Claro, terapia não claro, funciona, né? é. Não fosse um terapeuta segurando as pontas ali também por trás, quando tava trancada no banheiro, entendeu? E porque foi momentos assim que a gente passou mal, sabe? Eu passei mal de cansaço, sabe? Eu desmaiei, porque com certeza eu tive uma hipoglicemia. Então, tem tudo isso. Mas quando eu olho esse todo pra trás, eu aprendi duas coisas. Eu fosse tirar de lição, né? Depois de 20 anos de profissão e tudo mais, eu falei, acho que o primeiro é a nossa capacidade de resiliência, de viver aquela situação e superar aquela situação, Uhum. entendeu? Depois que você vive isso, você fala, poxa, olha o quão resiliente eu e o meu grupo, a minha equipe, todo mundo fomos. Exato. E o segundo é você aprender como ser humano o que realmente importa. Uhum. O que realmente importa. Exato. É uma das grandes lições que eu pego da pandemia foi exatamente essa. É que nem você falou, né? Eu tive medo de pegar, tive medo por mim, tive medo pelo meu marido, mas minha maior proteção, minha maior preocupação, minha maior oração eram os meus pais e os meus tios. A gente tinha muita preocupação com eles. Mas, olhando o copo cheio, eu tive várias conversas com o meu time na época, com a minha família na época, e fala, cara, é muito louco, né? Quanto tempo que a gente não vivia junto? Quanto tempo eu, de fato, não gastava tempo para orar para os meus pais? Isso. Quanto tempo, de fato, eu realmente não levantava um clamor pela minha família? Quanto tempo, de fato, eu não sentia saudade de estar todo mundo junto? Uhum. Né? E eu lembro que eu tive uma conversa com o meu time que eu falava assim, gente, a gente pecou muito porque a gente sempre trabalhou a vida inteira para poder constituir um casamento, para poder ter uma casa. Uhum. E aí, quando você tem a sua casa, por exemplo, a única coisa que você quer é viajar. Isso. A única coisa que você quer é falar, no final de semana eu vou trabalhar, porque não vou fazer nada mesmo, então não quero ficar em casa, vou trabalhar. Cara, você faz tudo pra não ficar na sua casa, é um negócio que você... E tanta gente entrou em atrito porque tinha que ficar em casa, Uhum. né? E, cara, Deus, obrigado porque eu tenho uma casa, Deus, obrigado porque eu tenho uma família. Enfim, nesse momento eu tive muita essa sensação de gratidão mesmo, né? De se importar realmente com o que é importante, né? Família, casa. Aí, muita coisa que todo mundo fala, né? A galera aprendeu a cozinhar, a galera aprendeu a fazer entretenimento dentro de casa, porque aquela coisa toda. E realmente é coisa que importa, né? Coisa que a gente aprendeu a dar valor de novo, né? Aprendeu a dar valor, às vezes ver o outro, porque às vezes é tão assim, eu moro no Morumbi, né? E aí, eu, por exemplo, assim, eu via muitas pessoas que precisavam ficar em casa, mas elas não tinham condições, que era Paraisópolis. Uhum. E o quanto tá ali perto, ele era no Morumbi, você tem. Esse Morumbi é muito discrepante. Exato. Entendeu? E o quanto que a gente podia ir. E além de tudo, vários profissionais ali no hospital fazendo vaquinha, juntando. Eu falei, gente, eu não tenho condição de ir no mercado, porque eu não vou no mercado nem pra mim, né? Porque eu comia, dormia e ficava no hospital, assim, praticamente. Daí ia pra casa pra dormir e tudo, mas eu não tinha. O quanto que eu posso ajudar? Ali contribui porque a pessoa que tá do seu lado ali, na Paraisópolis, ela trabalha informal. Ela não tinha opção. Ela não trabalho tinha informal. opção de ficar em casa, entendeu? Por causa do trabalho dela é informal, era manicure. Eu lembro que duas amigas queridas, que era a minha manicure
e a minha cabeleireira. Ela até queriam cuidar de mim. Falei, não, eu não vou, meus amores. Eu não vou. Entendeu? Mas quanto você precisa? Eu vou pagar e isso vai ficar de crédito. Eu paguei mais ou menos 6 meses. Eu falei, até porque eu não tô gastando meu dinheiro, entendeu? Tá? Então fica aí de crédito, tá bom? Ela falou assim, tá, mas você se é bonitinha, você se cuida. Minha manicure maravilhosa, posso falar Ai. aquecida, que eu tava totalmente tristinha, tudo, é minha amiga e tudo mais. E eu lembro um dia que ela fez uma sopinha. Ela falou, passa aqui em casa pra eu poder pegar. Eu sei que você não tá comendo direito. Aí eu da porta, ela veio pra me dar um abraço, eu... Não. Ela me deu um potinho, uma sopa, que era mais que o alimento, era o amor, era o carinho. Exato, exato. Entendeu? Que incrível. Que incrível. É porque você também teve essa condição, né? Você acabou se colocando como risco para as pessoas. Né? Que Você difícil. lidava o Eu tempo entrava no inteiro com elevador do isso. prédio, ninguém entrava comigo, né? Eu acho que eu vou convidar seu terapeuta para vir aqui conversar. Eu acho, nossa, ele vai ajudar muito, muito. Entendeu? Eu tinha colaborador que ia trabalhar, mas ele foi agredido no metrô e no ônibus. Aí foi agredido, ele teve que sair. Como que eu faço pra ir trabalhar? Entendeu? Agredido por quê? Porque ele era uma ameaça. Porque ele era uma ameaça, ele tava com uniforme. Tira o uniforme, vem trabalhar sem uniforme e eu tô pedindo Uber pra você, entendeu? Que ele era agredido, isso, mas, então, Mas ainda teve Ainda essas teve essas peripécias questões. ainda no meio do caminho. Senhor, Mas acho que o universo, ele colabora, né? Assim, Uhum. Deus olhou e falou, vocês não vão. O vírus não vai em vocês, assim. Uhum. Eu lembro que no Covid os meus pais pegaram, os dois pegaram ao mesmo tempo. E quando deu o diagnóstico, eu fui na Prevent Senior, eles ficaram na Prevent Senior, e aí eu falei, cara, não quero saber. Eu tenho uma filha pequena, e eu falei, eu não quero saber, eu vou ficar aqui. Infelizmente, eu não confiava muito no que a Prevent Senior fazia, e não confio até hoje. E aí eu falei, eu vou ficar. Aí a Prevent Senior falou assim, tá bom, então você vai precisar assinar um termo Uhum. pra você ficar aqui com eles. Falei, tudo bem, eu assino. E um ficou num quarto aqui, o outro ficou no outro aqui, e eu ficava transitando entre os dois quartos. Uhum. Eles faziam inalação, e inalação é uma das coisas que mais transmite, e eu não peguei. Uhum. E numa dessas, né, minha mãe teve um infarto, né, porque a minha mãe foi uma dessas que o Covid acendeu tudo que tinha. Tudo de ruim que ela tinha, o Covid acendeu. Então, por isso que eu falo que o Covid foi uma das coisas que ensinou a gente não sabe o que tem no corpo, né? A gente ligou tudo que ela tinha, tudo de ruim que ela tinha no organismo, o Covid acendeu. E por eu estar lá, eu consegui acionar todo mundo no hospital e a gente conseguiu controlar o infarto que ela estava tendo. Né? Tudo bem, ela não resistiu depois de 40 dias, que teve todas as complicações possíveis, mas pelo menos este evento eu estava lá e eu consegui ajudar. Mas eu não peguei. Durante os 40 dias que ela ficou internada, eu não peguei. Isso tem explicação, Mi? Eu também não peguei, aconteceu. Tem explicação, meu Deus. Aconteceu a mesma coisa. Meu O meu Deus. tio, quando meu tio pegou, Ele meu fica tio lá pegou falando, vai Covid, pegar. aí foi nessa semana do aniversário da minha tia que a gente acabou abrindo uma brecha, Sim. justamente porque né, minha tia foi naquele emocional, vou ficar depressiva, não, aí a gente quis juntar, e aí infelizmente ele pegou, e aí todo mundo pegou. Uhum. Ele, a minha tia, os filhos, os netos, e aí eu e o Gustavo já não pegamos. E aí ficou todo mundo isolado, aquela coisa toda, acompanhando. Aí cada um isolado. E aí a esposa do meu primo pegou, o marido da minha prima pegou. Aí ficou cada um isolado na sua casinha. Meu Sim. tio e a minha tia moravam sozinhos, estavam isoladinhos. E aí a gente monitorando. Quando meu tio foi pro hospital, a mesma coisa, não podia ficar com ninguém, porque tava todo mundo com Covid, não podia fazer ninguém, hospital cheio, enfim. E aí minha prima me ligou e falou, Tati, me chamaram pro hospital, falaram pra gente ir lá, e aí tinha aqueles boletins médicos, né? Todo dia tinha um horário que eles ligavam pra Isso. passar, Nossa. todo dia 4 horas, e era um enfermeiro chileno, Uhum. Ah, teve muito. Paraguai, sei lá, era É o de mundo, Latam, né, gente? era de Latam. E aí ele falava,
E aí, todo mundo nervoso. Primeiro ele ligava pra minha tia, então ele não tinha, falava um portunhol que minha tia não entendia, ela perdia a paciência, enfim. Aí minha prima ligou e falou, Tati, o chileno me ligou, e ele tá falando pra gente ir pro hospital, acho que meu pai morreu. Eu falei, não, não morreu não, calma. E Tati, eu não sei o que eu faço. E não, calma, eu tô indo pra aí. E aí, minha tia, eu tô aqui na granja, né, minha tia mora, minha prima tava na Moca, então era um caminho, e ela me ligava muito desesperada. Tati, o hospital tá ligando, Tati, calma que eu tô indo pra aí, a gente vai resolver. E aí, graças a Deus, meu marido foi comigo e sem a gente nem pensar que a gente ia pegar Covid, que a gente ia entrar lá no meio do período que eles estavam isolados. E aí, E aí eu também já tava sentindo, lá, o hospital tá ligando desse jeito, né, deve ter falecido, enfim. E aí, sim, tinha falecido. E aí, falar, meu Deus. E aí, eu encontrei com uma outra prima que também não tava com Covid. E aí, a gente falou assim, como é que a gente vai falar isso pra tia? Porque assim, eles estavam dando alimento. Minha tia também já tava muito debilitada e tal. Triste por conta que meu tio já tava 19 dias internado. E daí, tava dando comida pela janela, aquela coisa toda. Ela falou assim, gente, como é que a gente vai falar pra minha tia? Pra tia? Eu falei, eu vou falar com ela. Eu não tenho como falar isso pela janela. Não tem a menor condição. Enfim, aí eu entrei, quando eu entrei pra abraçar minha tia já entendeu, né? A Tati não ia estar aqui à toa, né? Tipo, não iam furar o isolamento. O isolamento. Bloqueio. Porque já tava 19 de que ela ficou A ruinzinha. regra já estava estabelecida, quebrou a Já regra, tipo assim, alguma nem coisa pra me dar tá- comida ninguém entrou aqui, Exato. né? E aí eu fui abraçar minha tia. E aí dei a notícia. E aí, enfim, aí chegou meus primos e tava todo mundo infectado. Eu falei, gente, eu entrei agora e a partir desse momento eu estou isolado. Só que a gente tinha todo o funeral do meu tio pra tratar. Enfim, foi todo. Aí o meu tio teve que entrar na fila, porque também não tava podendo enterrar naquele período, porque já tava uma fila do negócio. Ainda tinha isso, né? Ainda tinha isso. Foi um negócio muito difícil. Aí a gente foi pedir. Aí a gente decidiu que iria cremar. E a gente foi pedir pro cara que a gente queria ver o meu tio, porque não podia ver. Sim. Não podia ver. Aí o cara da segurança do crematório da Alpina lá falou assim, olha, eu posso te dar uma ajuda, eu posso te avisar o carro que vem pra você ver o caixão na transferência do carro pro lugar lá. E assim a gente fez pra poder ter algum contato, assim, tipo, de longe. Um negócio muito maluco. E só que daí eu já tinha certeza. E aí isso foi na semana do Natal. E aí, óbvio, né, eu não deixei meus pais virem, ficaram lá quietinhos, isolados. E aí eu falei, putz, eu tô com Covid, não vou poder falar com os meus pais. Liguei no meu médico, falou, não vai pegar agora, espera 4, 5 dias pra deixar você fazer o exame. Isso. Enfim, eu fiz 3 exames, aí fiz o primeiro negativo. Daí eu falei, putz, eu não vou confiar nesse exame, não vou ver meus pais. Passei o Natal isolado. Aí liguei no meu médico e falou, deu negativo. Tati, espera mais um pouquinho, espera até o novo. Eu falei, mas eu queria ver meus pais. Não, Tati, não vê, espera. Fiz de novo, pra receber meus pais no ano novo. Deu negativo de novo. Aí, assim, com muito temor no coração, com muito medo, eu recebi os meus pais em casa, eles vieram, mas eu não abracei, não fiz nada. Aí fiz um outro depois, porque daí dias depois foi meu aniversário. E aí, tudo negativo. Eu falei, gente, como é que se explica isso? E eu lembro que eu tava tão cansada, naquela coisa, nos trâmites todos do meu tio, eu tava tão cansada, e junto com a minha tia e tal, eu dormi na cama que meu tio dormia. Eu dormi na cama junto com a minha tia. E eu não peguei, eu falei, gente, como é que explica? Se a gente for olhar lá a parte científica, né? Na verdade, o que? É um vírus que ele vai vir ou por aerossóis, que são partículas bem pequenininhas, não é gotículas. Aerossóis são partículas bem pequenininhas, né? Então, vai ser você respirar, você inalar, né? Ou pode ser mucosa também, que vá. Então, ou é aerossóis, ou é por contato, né? Porque ele vai ficar ali no ambiente, alguma coisa, aí você vai pegar aquilo e você vai, né? Teve até alguns vídeos que falava, por exemplo, do elevador, né? Que é a questão de colocar. Então, entrou alguém que espirrando, ou seja, passa a mão no nariz, vai lá, coloca a mão no botão. Vai para o apartamento dele. Você vem, aperta o botão e passa por aqui, né? Então, a transmissão do vírus é do Covid, ou é aerossóis, ou é contato. Então, como que a gente não vai se contaminar? A partir do momento em que você tem as vias aéreas protegidas, né, de uma forma eficaz, que é uma máscara especial que é a N95, né? Não contamina a mucosa e principalmente a questão da higiene das mãos, né? Então, se você fez a higiene das mãos de forma correta antes de tocar os olhos ou as vias aéreas, né, nariz e boca, então você tá ali, tá protegido. Então, que nem eu a pandemia inteira,
não me contaminei. E eu me sentia mais protegida no hospital, que era UTI de campanha, do que no supermercado. Porque lá no hospital eu tava com o quê? Com a máscara N95, com o óculos, Você tava com aquela a paramentação toda, né? E realizava a higiene das mãos. Até porque eu tava lá também cobrando a equipe, né? Porque alguém tinha que ser a supervisora, cobrar, olha a contaminação, olha isso, tal, tal, tal. Ok? Uhum. Então, cientificamente, a gente mostra muita questão disso. Que era o uso, né, da máscara, do óculos e realizar a higiene das mãos de forma eficaz. E eu sempre falo, bactérias e vírus, essas coisas, eles não voam, ok? Então, se eles chegarem, não tem asa, ok? Então, se eles trouxeram até você, Não vem entendeu? te Você tem que abraçar. ter... Por isso que as pessoas lavavam pacote de arroz, eu falo, gente, lavar as mãos de forma correta e nos tempos corretos. Saiu do elevador, né? Vai entrar em casa, ok, tirava a roupa, limpava ali e lava as mãos, né? Lavar de forma consciente antes de tocar a face, entendeu? O problema é que as pessoas no supermercado tava lá, tava com a máscara, tirava a máscara e espirrava. Teve um homem que fez isso dentro de mim, perto de mim, eu falei, então não tem condição. Eu falei, se eu falar, não vou ser educada. Eu larguei o carrinho, larguei as compras e saí do mercado. É. Saí, falei, não tenho condição. Porque se eu for falar, eu não vou ser educada. Larguei a compra. Verdade. Gente. Larguei a compra, eu falei, é isso. O difícil é ter cidadania, entendeu? É a conscientização das pessoas com todos os níveis de conhecimento, todos os níveis culturais, entendeu? Ainda E corri o risco de falar, Senhor, eu falo com propriedade porque eu estou no hospital de campanha. Aí ele que é pra cima de você. Eu apanhava. Eu falei, não. Correu isso dela apanhar, Não. entendeu? Não, Entendeu? melhor não. E é isso, acho que é essa cidadania, sabe? A pessoa se colocar no lugar do outro. É que vai muito disso, né? Junto. É a cidadania, se colocar no lugar do outro. Seu cuidado é o cuidado do outro. Exatamente. Entendeu? O seu olhar é pelo outro. Entendeu? E o outro pode ser um desconhecido, pode ser o seu vizinho, pode ser a pessoa que tá no mercado, a pessoa que tá abastecendo o carro. É olhar o outro. Entendeu? Acho que é Que vem muito da enfermagem, né? Essa coisa de empatia, né? Já é uma coisa Já. Michele de ser, Já, mas também já. vem muito da enfermagem, né? Esse amor ao próximo, né? Exato, você cuidar do outro, entendeu? Acho que isso é a beleza da profissão, né, Tati? Sim, E você olhar e aquilo que eu estava até falando antes aqui nos bastidores, o quanto que a enfermagem você vai ter nessa possibilidade de navegar e de transitar, vamos melhor, de vários nichos, né? Da enfermagem, da terapia intensiva, do neurointensivismo, do docente, né? Do instrutor de treinamento, do autor de livro e para outras coisas, como hoje eu estou em outro desafio, né? E conseguir estar. Continuando aí na sua carreira, porque é uma história longa, né? Tem muitas histórias. Hoje aí você migrou, você ficou 15 anos nesse importante hospital. Você migrou, você também hoje está numa instituição muito grande, né? De muito respeito aqui em São Paulo, cuidando da qualidade e segurança do paciente. Isso. Aí junto com isso você também palestra. Também veio os convites de palestrar também nessa área. Como que é? Porque a gente falou isso de alguns episódios atrás, que você fez uma lindíssima carreira, né? Mas teve que tomar uma decisão para continuar crescendo. Isso. Né? Para continuar em ascensão. E aí também vive-se, né? Um certo luto quando você toma uma decisão de falar, a muitos olhos eu já estou onde muita gente queria chegar e talvez eu tenha aquele sentimento. Eu poderia ter o sentimento de que cheguei, posso continuar aqui, vou me aposentar aqui, mas não. Michele inquieta, toma uma decisão 15 anos depois de sair e continuar em ascensão. Como é que foi essa transição? Exato. Quer dizer, eu falei, poxa, eu já contribuí bastante aqui, né? Óbvio, assim, entendeu? Eu acho que você cria seu legado, você cria ali. Mas você tem a oportunidade de transitar em outros nichos, né? E é uma coisa que já me apaixonou, já queria muito, era qualidade de segurança. Deu super certo, né? Que é na instituição grande também, é uma operadora de saúde, né? E tá ali. Então, assim, é uma migração de carreira e aprender também o novo, né? Aprendo muito hoje com a minha coordenadora, com a minha diretora, com o meu time, né? Tô estudando, tô na minha 4ª pós-graduação, entendeu? Já foi faculdade, graduação, MBA, estou estudando de novo, estudar, né? Gosto. né? E aí você fala, poxa, olha isso é legal, né? A capacidade que você tem de aprender, a resiliência, aqueles 2 pontos que você te falou, a resiliência, o que vale a pena. Então, tá aprendendo muito ali, né, com a qualidade de segurança. Tenho muito a aprender, né, dentro desse nicho.
né? De qualidade e segurança e dentro da operadora. Então, o meu trabalho hoje fica entre a operadora de saúde e as clínicas próprias que nós temos, né? Aqui em São Paulo. Então, a operadora de saúde, a gente vê muito hoje o outro lado, né? Que pode ser, tipo, qualidade e segurança. Então, você pode ver, tipo, os possíveis incidentes clínicos que tenha no hospital. Então, a gente vai tratar isso junto com os médicos auditores. A gente faz, normalmente, ali um call e fala, olha, ele descreve um caso e teve um incidente clínico, né? Alguma falha, alguma coisa assim. É claro, não é intencional, Sim. né? Mas, ou seja, o quanto que a gente vai garantir a segurança do paciente, né? E aí a gente discute isso de uma forma técnica, científica, entre o médico, a enfermeira, eu, e notificamos os hospitais. Então, isso é um dos papéis dentro da qualidade de segurança, dentro da operadora de saúde, né? E um outro papel são as clínicas próprias, onde a gente garante a qualidade de segurança. Eu falo assim, eu vejo tudo aquilo que é normativo. Eu falo, gente, sabe a vigilância sanitária? Então, eu vejo tudo aquilo que a vigilância sanitária vem. Eu tenho que cuidar da nossa casinha. Tudo que é regulatório. Então, como que tá a parte de esterilização na nossa clínica, que a gente chama de CME, Central de Material Estéreo. Ah, O que teste legal. químico, o teste biológico, como que tá o controle de temperatura, onde fica o estoque e temperatura. Eu falo, a Michelle, ela vai andar em todos os nichos, em todos os cantinhos. Eu Olha vou desde só. o depósito de material de limpeza, né, para ver Uhum. como estão armazenados, desde o estoque, né, a gente chama de MATMED, materiais e medicamentos, desde a central de esterilização, todas as NRs que a Nossa. gente tem, vejo tudo aquilo que é regulatório e acompanho as cirurgias para garantir as metas internacionais de segurança, pequenas cirurgias que a gente tem, entendeu? A gente faz a meta 1, que é a identificação do paciente, né? Como que eu sei que o prontuário é da Michelle Lobato, né? É a Michelle Lobato e o prontuário é dela. Eu confirmei, eu tenho que confirmar, isso é meta 1 da Organização Mundial da Saúde, né? A Sim. meta 5, de novo, que é a higiene das mãos no momento correto. Porque a bactéria não voa, então tem que fazer a higiene das mãos e a paramentação estéreo. Meta 4, que é operar o paciente certo, cirurgia certa, local certo, né? E aí, como eu já fiz isso a minha vida inteira, entendeu? Foi muito natural fazer isso dentro também de uma das nossas clínicas, que é garantir meta 1, são 6 metas, tá? 6 metas. Mas você não está mais ativamente internacionais. com os pacientes? Com os Você não- pacientes, não. Eu sou a enfermeira da qualidade. Da qualidade. Da Você qualidade. só olha lá para ver se estão fazendo certo. E o processo da equipe multi, Tá rodando. né, Tá tá rodando. rodando de forma correta. Eu sou a pessoa que vai lá fazer a auditoria, que vai fazer a orientação, que é o Que processo sensacional. educativo com a Legal, né? equipe multi, né? Uhum. Porque tem médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, tem inclusive odonto, que é um nicho bem grande. Então, já dentro das nossas clínicas, a gente está fazendo o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, porque são 6 metas. Eu estou identificando que a Tati, ela que está sentada para fazer a cirurgia, o prontuário é dela mesmo, né? Ou seja, está fazendo a meta 5, que é a higiene das mãos, a meta 4, que é a cirurgia certa, paciente certo, local certo. A gente está E fazendo depois, isso. quando você vai fazer o exame, né? você não tem a menor ideia que tudo isso acontece, né? Tudo isso acontece na sua... O laboratório é um dos melhores exemplos, né? Você chegou lá, você conferiu ali seu nome. Uhum. Aí é você mesmo, é o seu prontuário. Quando te mostra o frasquinho, entendeu? É o seu mesmo. Pra você ver que o seu sangue tá indo pra aquele tubinho com aquela identificação. Exato. Eu tenho todo esse olhar, assim, Uhum. porque eu fui de processo de auditoria interna, então toda vez que eu vou, toda vez que eu vou pro hospital aqui, eu fico lá olhando como é que funciona, por que que não funciona. Exato. E hoje na qualidade de segurança é isso. Você desenha Que todos esses legal! processos, então eu fico lá agarrada de vez em quando nos manuais, nos fluxogramas, né? Nos E você vai a softwares, campo tudo. olhar E isso. vou a campo pra ver, porque uma Que coisa é o que tá sensacional. desenhado. Uma coisa é o que você implanta, outra coisa é a implementação, é implementar. Está legal, funcionando lá na ponta? E isso é fundamental, porque no dia a dia, às vezes, isso passa. Passa. Isso passa, até para quem tá executando. Uhum, principalmente. Então, Um dia é meu pai me é ligou que ele precisava, que não queriam liberar ele, queriam direcionar ele para o hospital, porque ele tava, o resultado do exame dele tinha dado X do rim lá, que ele tava Uhum. morrendo. Filha, não querem me liberar, e não sei o que. Filha, não é possível, filha, eu não senti nada, filha, não sei o que, não sei o que. E eu já fiquei nervosa, né? Aí, 4 horas depois, seu Ney, desculpa. Coisas de Taubaté. Seu Ney, desculpa, trocaram o exame do senhor, não sei o que. A gente mó nervosa, eu e minha mãe. Aí, não, filha, trocaram o exame, tô indo pra casa. Então, isso é um ótimo exemplo. Isso é meta 1. É a identificação correta do paciente. Inclusive, ontem estava numa reunião com uma equipe multidisciplinar, né, treinando e reorientando tudo isso. Só que a gente faz auditoria em loco,
né? Eu vejo se isso tá funcionando. Então, a gente faz os dois papéis. O papel educativo Que e o legal, papel né? funcionar na ponta, porque é a meta 1. E a meta 1 não é à toa que é meta 1. A gente organiza o Mundial de Saúde. Quem está assistindo pode colocar aí. Metas Internacionais de Segurança, OMS. Vai sair as 6 metas lá, tá? E aí Incrível. você vê isso. Ou seja, porque a meta 1 é disso. É quando você chega, você está identificado de forma correta, tá pulseira. Só que a meta 1 é no seu antes da recepção, no seu check-in, é antes do atendimento, é o seu resultado, é o seu anátomo patológico, tudo isso. A meta 1 é a jornada inteira do paciente. Não é à toa que a meta 1 é a Que meta legal, 1, né? gente. É a Organização Mundial de Saúde. Muito legal. Agora, você Cara, vai, isso agora que você for fazer um exame, agora é só começar a prestar mais atenção também, né? Isso. Confio plenamente em quem tá lá. Eu confio no processo. Mas eu adoro olhar. Eu confio no processo. A pessoa fala assim, confere seu nome. Tá certo. Eu sou Mas- a Tatiana. Mas Eu hoje, sempre olho. Paty, o paciente, ele não é paciente. Ele é cliente. Entendeu? É cliente, que você compra um serviço de segurança. Então, você quer, no mínimo, Exato. que a qualidade e a segurança do paciente. Exato. Entendeu? Menina, eu vou te falar agora, eu vou falar rapidinho, porque o diretor já levantou agora, mas eu quero contar essa história. E não vou citar nomes, né? Mas eu faço exames num grande laboratório aqui em São Paulo. Gosto muito. E já por anos, né? Eu já faço lá e eu faço bem perto da minha casa. Eu entro lá às vezes pra fazer e a pessoa já me conhece e tal. E aí, olha que loucura. Aí essa semana me mandaram um WhatsApp e falaram assim: Tatiana, você fez, aqui é do laboratório X, você fez um exame no dia 22. Isso. E infelizmente identificamos um erro no seu exame. Eu preciso urgentemente te enviar o exame correto. Aí na hora eu falei: pronto, morri. Morri. Fizeram errado e ainda urgente. Aí eu falei, caraca, já vou mandar pra minha médica. Mas eu ainda pensei, eu falei, será? Aí, o seu endereço é tal, 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 tal? Eu falei, sim, preciso te entregar o exame em mãos. A senhora está em casa? Eu falei, não, tô no trabalho, mas meu marido tá em casa. Pode entregar pro meu marido. Tá bom, vou enviar, mas tem um custo tal. Deu. Aí liguei no laboratório. Eu falei, acabei de receber, ser contatado pelo WhatsApp, fiz um exame no dia tal, e estão me falando isso. Aí ela falou, não, a gente não tem essa prática. Aí eu falei, então, olha os seus dados que entraram no sistema de vocês, Sim. e ele acabou de confirmar todos os meus dados. LGPD. LGPD não Senhora, isso é sério. Eu falei, tá bom, estou te mandando os Uhum. prints. Você sabe, eu sou paciente de vocês há muitos anos, mas isso não é legal, porque ele falou o meu endereço, ele falou o meu CPF, ele falou o dia que eu fiz o exame e falou o nome do exame. Ela falou, por favor, me manda os prints agora. Aí eu fui mandando, aí tá rolando lá um processo e isso tem 2 dias. Pois é, roubaram a base de dados dele lindamente, porque pra chegar nesse nível de Não, detalhe... e você sabe que a única coisa que eu acho que intimidou ele, talvez ele não tenha percebido, porque ele queria me entregar em mãos, ou seja, ele queria ter acesso a mim e a minha casa. Sim. Acho que a única coisa que intimidou foi condomínio. Porque ele falou, puta, eu não vou conseguir passar no... Porque tem que dar dados, aquela coisa toda, Isso. né? E eu acho que... Aí eu até falei pra moça lá do laboratório, eu falei, pode ter sido isso que intimidou, mas se eu fosse uma casa de rua, Sim. eu tava totalmente ameaçada. Ele estaria em contato visual comigo e ele poderia querer entrar na minha casa. E qual a intenção dessa pessoa? Exato. Boa não é. Boa não era, Boa não era, porque ele queria me entregar em mãos e na minha casa. E assim, o laboratório tem essa prática de entregar exame, só que eu sei que, eles têm essa prática de entregar imagem, não era o exame de imagem, era o exame de sangue. Enfim, mas tiveram um problema aí, mas é uma grande instituição, depois eu te conto os bastidores. Ok. Michele, meu amor, a gente precisa finalizar, infelizmente o Precisa. tempo ruge, o diretor já levantou, Já. e aí a gente precisa finalizar. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente falou um pouquinho nos bastidores, né? E aí eu queria que você falasse de maneira prática pra galerinha que tá começando na enfermagem agora, né? Você veio do interior, você passou por todo esse desafio de mudar de cidade, de ficar longe da família, foi se desafiando etapa a etapa, chegou onde chegou, tem uma carreira lindíssima. E a gente comentou, né? Infelizmente tem muita gente que fala, vou fazer enfermagem porque vou fazer enfermagem, né? E não consegue ver um plano de carreira Sim.
dentro da enfermagem, né? Me corrija se eu estiver errada, mas às vezes tem gente que faz enfermagem porque tem uma facilitação na hora de contratar, né? Por conta das UBS que estão sempre pipocando aí em bairros, né? Regionalmente. E tem gente que também faz pelo dom, né? Pelo dom Sim. de cuidar. Mas às vezes não consegue enxergar uma carreira, às vezes não consegue enxergar uma ascensão e acho que vai ser sempre assim. Que dica que você dá pra essa galerinha hoje que quer isso como carreira, mas sem querer se limitar? Eu acho que a primeira coisa, assim, eu falo, isso acontece aos meus alunos, né? Eles falam, pô, professora, como que eu faço? Onde que eu vou? E até outros estados onde a gente for. Eu vou pra Goiás, Goiânia, né? Vejo os alunos, eles me olham assim. Eu falo, gente, acho que essa é a primeira coisa. Você tem que gostar daquilo que você faz. Porque você vai levantar da cama todos os dias e trabalhar, né? E executar aquilo. Então, acho que a primeira coisa, assim, você tem que gostar daquilo que você faz. Realmente gosta daquilo que você faz. Se não gostar, escolhe outra coisa, né? A gente tem a capacidade de se reinventar, a pandemia mostrou isso, então se reinvente. Então, assim, você vai gostar de uma terapia intensiva, se dedique, estude, faça isso com amor. Tem muita gente, sim, no mercado, mas falta gente boa. E gente boa com duas qualidades: hard skill e soft skill. O hard skill é o técnico científico. Se eu vou te explicar ECMO, extração extracorpórea, diálise, qualquer coisa, não vai ser difícil. Com o tempo você vai aprender a questão ali de ECMO e tudo mais. A parte técnica científica, mas é o soft skill, a sua capacidade de lidar com aquilo, a sua habilidade, né, o amor, a empatia, o respeito. Isso eu não vou conseguir te ensinar. Exatamente. Então, se você gosta daquilo, escolha e faça com amor. Tem muita gente, mas não tem muita gente boa. E boa com soft e o hard skill. Então, Exatamente. pegue aquilo e se dedique. Porque quem é bom, as situações elas vão aparecer, as oportunidades elas vão aparecer. E a ascensão, ela é natural, ela é gradativa. Quando você faz aquilo que você ama, com amor, com essas duas competências. É verdade. Essa é a minha mensagem. É verdade. Bi, Muito obrigada. Sensacional. foi lindo, foi lindo. Obrigada pela tua presença. Parabéns pela tua trajetória. E eu só vou agregar, porque, senhoras e senhores, eu tenho o prazer de ser amiga desta criatura taubatiana já há uns bons tempos, que eu não vou falar o tempo, porque já é pela idade, né? Não precisa. E aí eu comentei isso com ela, que talvez nem ela... quando ela chegou aqui, eu falei isso, que talvez nem ela lembrava disso. Mas é só endossando isso que você falou, que quando você faz com amor, naturalmente as coisas acontecem. Porque quando nós éramos jovencinhas, ela tinha um desejo muito grande de ser enfermeira, porque esse ato de cuidar é da Michele. Mas ela tinha um desejo porque ela queria juntar a empatia com a adrenalina. Porque vocês viram que ela é um pouquinho agitada. E ela sempre me falou, quando era novinha, que ela queria ser enfermeira de... de resgate? Enfermeira é só resgate que fala? De SAMU. Ela queria ser enfermeira de resgate, porque ela ia juntar o cuidado com a adrenalina do resgate, de sair correndo, de pular. E eu lembro que você brincava. Só que é tanto amor que ela colocou nessa carreira, que onde ela foi parar? Ela foi ser enfermeira intensivista, quer dizer, muito mais adrenalina. Então, parabéns pelo teu amor, parabéns pela tua dedicação na tua carreira, parabéns por tudo que você conquistou. Tenho certeza que tem muito mais ainda por vir. E obrigada por você dedicar o seu tempo em compartilhar essa linda experiência com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, carinho de vocês, gente. Foi Obrigada um momento pelo incrível. Obrigada mesmo. Obrigada pelo tempo, viu? E obrigada a vocês, meus queridos espectadores. Obrigada por mais um dia estar aqui somando na nossa audiência. Tá assistindo pelo YouTube? Corre lá no Instagram, segue a gente, Experiências Contam _podcast. Tá assistindo de algum corte através do Instagram? Corre lá. Se agregue do episódio completo pelo YouTube. Experiências Contam também, _podcast. No LinkedIn, nós estamos como Experiências Contam, mas também estamos com as nossas contas pessoais, né, Dai? Tatiana Souza Suim. Daiane Andrade, e pode checar também a gente lá no Spotify. Exatamente, tá no trânsito. Chegue lá onde você tem que chegar, já agregada com todo esse conteúdo. Segue a gente, obrigada por todas as interações com a gente pelas mídias sociais. Tem sido muito bacana receber os feedbacks de vocês, contactar vocês. Continuem ativos com a gente. Fala pra gente quem que você quer ver sentado nesse sofá
Você mesmo pode estar aqui com a gente. Só contactar. Beijo grande, obrigada pela audiência. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.